de palavra, de estudo, de conhecimento da doutrina espírita. Nós ficamos sempre muito felizes de vê-los aqui, né? E eu fico especialmente feliz. Eu vou fazer uma pequena leitura para depois nós fazermos a nossa oração, certo? Uma organização inicial. A leitura é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ajudemos sempre. Vocês estão me ouvindo? Está perfeito? Um pouquinho mais alto? Um pouquinho mais alto, então. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Então, ajudemos sempre. E quem é o próximo? E quem é o meu próximo? Lucas 10, 39. O próximo, a quem precisamos prestar imediata assistência, é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha dos nossos passos. É como a lei divina recomenda: amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um doente nos pede socorro, compadeçamo-nos da sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre da nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Então, imbuídos desta vontade de auxiliar, desta vontade de participar, dessa vontade cristã, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar à vontade nas nossas cadeiras e vamos pedir ao Senhor, pedir a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, pedir a todos os bons espíritos, protetores e mentores que prepararam esta casa para nós hoje, que nos orientem, nos intuam e que façam com que nós entendamos a mensagem que hoje será proferida. Agradecemos, Senhor, por mais essa noite de reunião, de estudo e de muito amor. Que assim seja. Então, gente, hoje nós temos
o nosso irmão Paulo Gobi. Ele é um antigo conhecedor da casa e estamos muito felizes que ele esteja conosco novamente. E o Paulo, posso te chamar de Paulo? E o Paulo vai nos falar sobre o semeador. Vamos ouvi-lo com os ouvidos bem atentos. A palavra é tua. Boa noite a todos novamente. Bem-vindos a mais esse momento de reflexão. Chamo de reflexão porque nós nos transformamos e nos renovamos pelo conhecimento. Então, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, tudo que a gente pode ir aprendendo, a gente vai se transformando. E se lá no passado a gente pensava que 1 mais 1, a gente nem sabia que era 2, na hora que a gente aprende, a gente esquece 1 mais 1 é 2. E a gente vai dar o segundo passo e assim sucessivamente. Então, eu espero hoje que a gente fale um pouquinho do semear, porque quando a gente fala no semear, a gente lembra, a primeira coisa, lembra lá na terra, né? Como é que a gente semeia? O que a gente faz lá, né? E a gente semeia o quê? Semeia uma semente, né? E quando a gente vê, num paralelo no Espiritismo ou nas religiões, falando que a gente colhe o que semeia, mas a gente também colhe dos outros, né? A gente não colhe só do que a gente semeia. Hoje eu sou o que eu sou porque os outros me ajudaram. Se Darwin, no ano passado, né, falava que a lei era do mais forte, vem Jesus e diz que, ok, a lei animal é do mais forte, mas a lei que eu quero pregar é a lei da cooperação. E a cooperação só acontece se nós dividirmos com o outro. Então essa transformação ela vem entre nós. Então eu pego uma semente e eu não posso simplesmente jogar na terra. Lembra daquela passagem que a pessoa estava andando com as sementes, largou na beira do caminho, e aí as pessoas não compreendiam porque mesmo brotando, porque eram soltas sobre a terra, mesmo brotando, elas não eram reconhecidas. E daí ele ensina mais, né? Ele diz que se a gente planta em cima de uma rocha, a rocha não deixa criar raízes nessa árvore. Claro que a gente vê na nossa ilha que muitas árvores estão enraizadas de cima da pedra, mas são as exceções. A pedra não permite porque ela não está preparada para isso, para ser transformada, a semente transformada no fruto. E se a gente vai mais adiante, como ele diz, se a gente larga essa semente num espinheiro, gera muita inquietação, porque no espinheiro a gente não tem como encolher, né? E também tem a dificuldade que no espinheiro ele é muito forte e a semente também vai sofrer para se desenvolver. Mas quando a gente põe em terra fértil, a gente colhe. Só que a terra fértil, se a gente sair botando sementes pela rua, não é assim, né? A terra fértil tem que ser preparada. Então, quando a gente fala em semear, a gente fala que nós precisamos mexer na terra, nós precisamos transformar. E aí a gente se pergunta, tá, mas eu vou transformá-la, é simples? Não, não é simples. É a dificuldade que a gente sempre tem de entender as coisas, porque a gente acha que vai pegar simplesmente e jogar a semente. Não, a gente vai ter que revolver a terra. E quando de alguma forma a gente mexe na terra, a gente está como se fosse agredindo a terra, mexendo. Ela talvez sinta dores para ser revolvida, porque ela precisa trazer o que está por baixo para cima, o que está em cima ali para baixo. Mas não basta só mexer na terra. A gente tem que ir lá e adubar a terra. Então, quando a gente pensa em pessoas, quando nós pensamos entre nós, muitas vezes a gente larga a semente na rocha. E o nosso irmão ele não tem a capacidade ainda de absorver. Muitas vezes esse irmão sou eu mesmo. Tá? Então eu preciso me preparar para isso. Como é que eu me preparo? Pelo conhecimento. Pela transformação que a gente pode fazer nos poucos. Então, se eu
depois de revolver a terra, adubar a terra, eu tenho o trabalho de preparar, né, de rastelar pela terra para poder botar semente. Mas a gente não põe a semente simplesmente jogando. A gente faz uma covinha e lá na covinha a gente põe a semente. Algumas sementes não se colocam muitas, se colocam poucas sementes, para que elas naturalmente vão nascer. Mas depois de feita a cova colocada a semente, nós precisamos o quê? Tampar. E não podemos socar. Quando o semeador sai para semear, no caso, o maior exemplo que nós temos de semeador, que é Cristo, ele não pisoteou sobre a terra, amassando a semente. Ele queria que a gente percebesse que tinha que ser delicadamente, suavemente, que a gente tinha que se encontrar com as pessoas e observar em que estágio que elas estão, em que estágio que eu estou para receber a informação, o conhecimento. Então eu tenho que muitas vezes pedir a Deus que me ajude, né? Mas o pedir, a gente aprende lá aqui no Espiritismo que é pedindo que obtereis, né? Mas não é tão fácil assim. Porque se nós não estamos preparados, se a nossa terra não está remexida, não está preparada, não adianta só pedir. Veja no Pai Nosso, lá no finzinho, a última frase, né? A gente pede, né? Por favor, né? E livrai das tentações. Mas não basta pedir só. Nós precisamos nos movimentar. E para nos movimentarmos, nós precisamos uns dos outros. Sempre. Então a terra preparada, a cova feita, recoberta a semente, nós ainda temos que ficar cuidando muito tempo. E muitas vezes a gente quer que o nosso irmão desperte agora. Não pode esperar, tem que despertar. E ele tem o tempo dele. E às vezes a nossa impaciência faz com que nós mesmos venhamos a perder a colheita. Então, uma vez preparado tudo isso, eu tenho que irrigar. Eu tenho que torcer que o tempo me ajude. Eu tenho que esperar um bom tempo para poder colher alguma coisa. Então a natureza nos ensina que quando nós vamos sair para semear, e aqui nós não estamos falando de semear sementes na terra, sementes vegetais, nós estamos falando de semear homens. Em nos transformarmos, em nos renovarmos. Então, para que isso aconteça, você que nós todos somos, né, na verdade, somos os semeadores, devemos ter muito cuidado, muita delicadeza no movimentar essa terra, no movimentar esse conhecimento para que o irmão compreenda a transformação que isso faz necessária. Né? Veja que o Pai Nosso, ele não é o Pai meu, ele não é o pão nosso, ele não é o pão meu, né? Ele é o pão nosso, não é o pão meu. Ele já é plural. Nós aí, toda oração, nós estamos orando para o plural. Ou seja, nós estamos sempre pedindo para o outro, mesmo que egoisticamente a gente ache que eu estou pedindo para mim. Porque quando eu peço para o outro e compreendo, eu estou ganhando com isso. A gente aprende na oração lá de São Francisco que é dando que se recebe. Né? E se é dando que se recebe, a gente dá o que a gente tem de melhor. Às vezes a gente não tem muita coisa boa, né? E às vezes a gente tem bastante coisas boas, mas no geral nós temos muitas. Quando na parábola dos talentos, e alguns de vocês já ouviram bastante sobre isso, mas na parábola dos talentos, o Senhor oferece, ele tinha que viajar e oferece alguns talentos para os seus servos, para que eles multipliquem. Mas ele não diz que é para multiplicar, ele simplesmente oferece a semente. Para uns ele dá mais talentos, porque o talento na época era o dinheiro da época, e hoje para nós talento não é o dinheiro material, o talento é o dom que nós possuímos, né? Esse é o talento, porque o talento para nós hoje é a virtude que nós temos. O que eu faço com a virtude que eu tenho, com o talento material que eu possuo? Porque o talento, ele não é meu, ele é oferecido por Deus. Nós sempre pensamos que as obras que nós fizemos, elas são obras nossas. Eu fiz, eu conquistei, graças ao meu esforço. Não necessariamente.
Não necessariamente. Porque eu sem o outro não faria nada. E se eu cuidar demais daquilo que eu acho que eu sei, por exemplo, se eu criasse a caneta, pegasse uma caneta na mão, né? E eu crio aquela caneta e não quero que ninguém descubra o segredo de fazer. Porque daí o mercado é meu, só eu vendo caneta. Então eu começo a me agarrar na caneta e esconder. Eu continuo produzindo, mas ninguém sabe o processo porque eu tenho minha caneta, só eu. Egoisticamente eu fico a minha vida inteira cuidando daquilo sem distribuir. O tempo passa e eu estou ali cuidando da caneta. O que acontece no mundo de hoje, no mundo material? Muitos produtos são criados e recriados, cada vez melhorando. Se eu não só cuidar daquilo que eu estou fazendo e permitir que eu avance, eu vou mudar o sistema da caneta. Porque quando o meu concorrente, né, material, olhar para a minha caneta e descobrir como é que faz, ele vai começar a produzir também. Mas se ele começar a produzir também e eu me desesperar, eu vou fechar minha empresa de canetas, porque eu não vou enxergar o meu futuro. Pelo contrário, quando eu enxergo que eu posso criar uma nova caneta, aquilo me desperta para algo novo. E aí eu vou em frente. Então eu vou semear, a hora que eu aprendi o jeito de semear, eu cada vez vou semear mais e mais de diferentes formas, para renovar a mim e a outros. Então, nesse semeador, o maior exemplo que nós temos é Jesus, né? Que saiu por si só, ele não contratou ninguém para ir junto. Ele orientou os 12 apóstolos para seguir aquela filosofia. Mas ele não contratou ninguém, ele simplesmente saiu sozinho, como nós devemos fazer sozinhos a busca desse trabalho. Porque quando eu estava falando ali, né, quando eu digo que sou eu que faço, eu que conquistei, eu que ganhei, eu esqueço da oportunidade que eu ganhei de Deus. E na verdade o trabalho que nós fizemos não é nosso. O trabalho que nós fizemos é para a grande obra que Deus quer que a gente faça. Por isso que a gente tem Deus no coração da gente. Porque a gente sabe que o nosso trabalho, o nosso semear é em nome daquilo que é muito maior. E que muitas vezes, pela própria evolução do nosso espírito, e ainda nos dizem que somos ainda, né, de provas e expiações, né? Então temos a dificuldade, né, de realmente sermos humildes o suficiente para aceitar o conhecimento que Deus nos dá para que a gente possa evoluir. Então, essa construção que nós vamos fazendo, ela passa pelo dom, pela potência que cada um de nós tem. Digamos assim, pela luz que cada um de nós tem. Porque se a tarefa é rude que nós ganhamos, nós às vezes queremos fugir da tarefa, né? A gente acha que só quer as benesses, mas as benesses existem. Mas normalmente a tarefa é um pouco mais rude. Mas a gente tem que aprender a lidar com aquela tarefa para aproveitar o nosso progresso, a nossa renovação. Então, quando a gente tenta entender o Evangelho, tenta entender as parábolas, muitas vezes elas se tornam difíceis para nós. Mas a gente tem que burilar, tem que buscar onde que está a essência. Na parábola essa dos talentos, ele foi fazer uma viagem, distribuiu esses talentos para os seus servos, e quando ele retorna, ele vai ver o que os servos fizeram com aquele talento. Pensa em Jesus, por exemplo, nos dá todas as ferramentas, e depois ele vai saber o que tu fizeste com as tuas ferramentas, as ferramentas que eu te dei. Não és tu que está construindo, eu te dei, mas quero que tu construa uma obra comigo. Então teve alguns que renderam mais. Pegaram aquilo e pensaram, o que eu vou fazer com esse talento? Né, com esse dinheiro que ganharam? Não, vou multiplicar isso. O que eu, ser humano de hoje, vou fazer com o talento que eu tenho? Eu devo multiplicar. E para multiplicar, eu não posso me agarrar e ficar a vida inteira cuidando da minha canetinha, né? Guardando minha canetinha, pensando que eu vou ganhar uma coisa. Não. Se eu mostrar a caneta para alguém descobrir como é que faz, eu, intuitivamente, eu vou buscar uma nova solução, vou evoluir no meu crescimento. É dando que se recebe.
E o que nós recebemos? Nós recebemos o dom, o assopro divino para que a gente se movimente para algo novo, algo diferente. Então a gente vai estar sempre preparado para algo novo. E o algo novo sempre é algo que revoluciona, é algo que choca a gente. E a gente fica com medo. Fica com medo de dar o passo, de avançar. Então, desses servos que ganharam os talentos, teve um que escondeu aquele talento, enterrou o talento. E ao explicar para o Senhor por que ele escondeu, por que ele enterrou o talento, porque ele disse que ele tinha medo do Senhor, né? Que ele julgava que o Senhor era muito rígido, muito, né, usurpador, e que se ele não devolvesse o talento, podia ser que o Senhor o condenasse. E ele, de medo, enterrou o talento. Quantos de nós enterram os nossos talentos pensando que não querem mostrar para o outro o talento porque ele evolui? Quantos? Quanta gente quer guardar o conhecimento só para si, né? A potencialidade que Deus lhe dá, em vez de distribuir para o outro. Porque essa é a lei de cooperação. E nós naturalmente somos assim. A gente luta às vezes contra essas correntes, mas naturalmente nós somos assim. Então, naturalmente, por exemplo, eu não sei tirar um dente meu. Né? Talvez eu soubesse cortar o cabelo, né? Uma tesoura, mas eu não saberia pintar o cabelo tão bem quanto quem pinta. Eu não saberia entrar no corpo humano para fazer uma cirurgia. Então, nós somos totalmente integrados uns aos outros. E aí, de fato, até o Pai Nosso é assim, né? Até o Pai Nosso é assim. E não, quando a gente olha um dos 10 mandamentos e fala que é para santificar os sábios, a gente acha que é só aquela religião X que santifica o sábio, que não trabalha e tal. Mas não é não trabalhar. A gente, continua trabalhando. Mas hoje, por exemplo, a gente vem aqui santificar 40, 50 minutos. Porque quando a gente está santificando, a gente não está pensando lá fora. Ninguém de nós, ou alguns de nós, talvez seja, né? Já, né? Está aqui dentro nós pensando no que está lá fora. A maioria não está. Então, nesse momento, isso é santificar. Quando ele vem propor para a gente santificar um dia, a gente fica apavorado. Como é que eu vou ficar um dia santificando? Eu vou continuar trabalhando, mas eu vou continuar com o pensamento sempre limpo, sempre na direção do bem, sempre se comportando como ele nos pede, em cooperação, semeando em solo fértil, porque no solo fértil vai brotar. Vai brotar. E por que é difícil? Mas tudo é difícil. Pensa na natureza. Vamos voltar na natureza. Se a árvore não está dando frutos, depois de anos que ela deu frutos, como é que a gente faz para que ela volte a dar frutos? Poda. Deve doer, né? Podar deve doer bastante, né? Podar uma árvore, ela deve gritar, ela deve se espelhar. Né? Ela faz isso. Então a gente sabe que para dar um impulso a gente tropeça. A gente tropeça uma vez, a duas já estava na hora de ter percebido, 3 está na hora de ter, olha, então tem degrau aí. Na quarta, na quinta já é uma falha. Ou seja, você não está santificando, porque quando a gente santifica, a gente vai ficando consciente do que a gente vai fazer, do passo que a gente vai dar. E aí esse passo é sempre bem direcionado. Esse é o objetivo. Ele está sempre mostrando que é assim. A receita está no Evangelho. A receita está no Evangelho. Mas a gente reluta, né? Como que eu vou fazer? Né? Não, siga o caminho que ele nos mostra. Pois é, mas a gente tem dificuldade, obviamente, porque nós temos sempre na nossa frente 2 portas para passar. Ou a porta larga, ou a porta estreita. Só que na porta larga, ela pressupõe que a gente não vai se raspar, não vai se bater, porque dá a impressão que do outro lado dessa porta tem um corredor lá. E a porta estreita nos simboliza um pouco que parece que a gente vai passar dentro de espinheiro, ou o corredor é muito estreito, mas a gente vai ter que passar. Só que depois de eu escolher essa porta e passar por ela, o que a gente encontra depois?
Outras duas portas. Uma larga e uma estreita. E a gente vai escolhendo. E a gente vai escolhendo. Então, às vezes, nós vamos escolher a larga porque nós temos necessidade de aprender sobre ela e nós vamos entrar e não é errado. É uma opção de escolha para a gente ver o que tem do outro lado. E às vezes são prazeres materiais, prazeres da matéria mesmo, do corpo. E aí a porta estreita, ela também oferece prazeres no corpo, da mente e do espiritual. Então as portas, elas se abrem e se fecham e nós sempre vamos trocando de corredor porque nós estamos sempre buscando aquilo que tem melhor. E às vezes a gente se machuca. Mas não é difícil se machucar, porque quem de nós pode afirmar que nós não nos machucamos todos os dias? Com o pensamento, com a palavra, com atitudes, né? A gente vai, mas a gente vai se esfolando, digamos assim. Mas aí vai se modificando, vai aprendendo. Quando uma árvore é podada, ela, o que ela vai fazer no momento da floração de novo? Vai vir a 1000 por hora. Ela vem renovada. Ela vem renovada. Eu trabalho numa área que teve uma vez que nós tivemos que recuperar umas árvores. Às vezes a gente encontra ainda nas ruas, né, árvores que são secas. Tu olha para ela, não tem vida. Se tu cavar um pouquinho o tronco, ela está viva, mas só que a expressão dela não é a vivacidade. E nós lavamos a árvore. Foi encostado uma escada, com um esfregão, aquele esfregão de metal, sabe? Que tipo um bombril, né? De aço. A palavra é essa. Esfregamos o tronco, não fui eu, né? Eu estava junto vendo a situação. Foi lavada. Eu fui embora. Foi lavada inteira, voltei depois de uma semana, olhei, a água estava limpa. E o que aconteceu com essa árvore hoje? Ela é verde, folhada, toda folhada. Ela também sofreu a dor. A terra, quando é sugada pelo arado, sente a dor. Imagina uma fonte de água. Imagina uma fonte de água que não nasce já num barranco, que nasce numa poça. Ela nasce calma, suave. Vem lá de baixo, vem morninha, ela nem vem fria. Né? Ela brota ali, em paz, sossegada, mas esse não é o futuro dela. Ela está ali por um tempo. Só que depois o que vai acontecer? Outras águas estão brotando ali. E é como se fosse assim, agora é tua vez, vai, né? Imagina um passarinho com ninho, cheio de filhote, deu alimento, e de repente diz o seguinte, ó, vai o Itipurro. E ele vai. Ele vai tentar. Se ele cair no gramado e tiver um gato por perto, talvez ele já acabou, né? Mas na maior parte das vezes eles vão conseguir. Lá na água a mesma coisa. Então aquela gotinha de água cristalina, pura, perfeita, límpida, que veio ali, brotou naquela fonte e uma hora ela vai começar a descer. Porque toda a água, ela ou acaba no mar ou acaba numa grande lagoa, né? Porque tem lagoas que não estão ligadas ao mar, né? Tem situações que ela vai cair na lagoa e ficar dentro da lagoa. Mas lá é um Deus que está lá, é tão grande. E eu sou tão pequenininho, e eu não conheço aquilo. Mas quando eu começo a descer, o que eu vou encontrar no caminho? Outras fontes caíram no mesmo lugar. Aquela fontezinha virou um riachinho, né? Virou um córrego, e foi virando um rio de pequeno porte. E daqui a pouco um grande rio, porque foram se juntando. Fico imaginando a água descendo e mas eu vou chegar onde, né? O que está me esperando lá? O que é? E quando ela está descendo, enxergando aquele oceano ou aquela grande lagoa, deve dar um medo danado na água, porque ela vai deixar de ser aquilo. Ela vai passar a ser aquilo outro. E se lá for Deus, está descendo. Mas lá você não vai ser o mesmo. Quando você chegar lá. Mas tu tem medo. Como o servo enterrou o talento, ele tinha medo. Ele tinha medo do comportamento, né, do Senhor com ele.
Mas são os medos que nós temos, o medo de fazer amigos, o medo da doença, o medo da dor, todos os medos. Nós vamos construindo, vamos criando essas barreiras, como se fosse uma gaiola de passarinhos que não tem as grades, e nós vamos, aos poucos, levantando as barras e vamos fechando. Puxa uma, puxa outra, e de repente a gente está dentro da grade, sem poder voar, sem poder sair. Porque Deus não deu essas grades. Assim como se nós pensarmos na nossa saúde, normalmente, né, nós não nascemos doentes. Um que outro de nós nasceu com a doença, né? Natural isso. Mas a grande maioria não nasceu. Então nós não tínhamos a doença. E com o tempo nós temos as doenças. Mas por que elas vêm para nós? Né? Nós não podemos só pedir a Deus que livrai-nos do mal. Nós temos que nos movimentar para que isso aconteça. Para que eu rompa essa barreira. Eu preciso me movimentar. Eu preciso compreender que é o meu movimento que faz. Mas ele não é sozinho, ele é em cooperação. Sempre em cooperação. Mesmo que tenha dor e mesmo que tenha medo. Porque a dor vai ter sempre. Né? Então veja que a natureza já nos ensina que tem a dor. E que às vezes é necessário para que a gente desperte. E por que nós reclamamos tanto de uma dorzinha, né? No sentido, né? Para que eu estou insatisfeito, eu queria mais, eu queria ser, eu queria ter. Não há necessidade. Pense que tudo que você conquistou até hoje, você está conquistando para a obra divina, não para ti. Não é para mim, o que eu faço não é para mim. Porque o que eu faço para mim é o mundo material que eu vivo. Por medo. Para construir a minha segurança através do bem material e não do bem espiritual. O bem do sossego, o bem da paz que a gente fala tanto. Né? O bem da respiração profunda. O bem da consciência quando a gente tudo que faz sabe o que está fazendo. Nós não podemos fazer assim, simplesmente fazer. Nós temos que pensar assim, se eu vou orar um Pai Nosso, como nós fizemos aqui no começo. Se a gente pensa no Pai Nosso, a gente sempre pede assim, feche os olhos. Porque a janela aberta, ela permite que tu veja lá fora. E quando a gente está olhando lá fora, a gente está vendo a cor, o cabelo, né, a postura, a roupa. A gente está analisando. Então a gente fecha o olho para não ver isso. Para ver se a gente consegue se ver. Então a gente fecha o olho. Agora, eu vou fechar para fazer o Pai Nosso com o pensamento que eu imagino. Pai Nosso que estás nos céus, poxa, quando você daqui tem que ir no supermercado. Santificado seja o vosso nome. Putz, esqueci de ligar para a Maria. Volta. Não dá. O Pai Nosso é para santificar. Palavra por palavra. Entendendo o que ele está dizendo. Ah, mas eu não entendi o que é o pão nosso. Não importa. Por enquanto, fica pensando que o pão nosso é o pão, o alimento, aquele pão da padaria. Mas não é esse. Não. Mas por que esse cara chamado Jesus fez parábola? Por que ele não chegou e deu para nós? Porque ele quer que nós saímos a semear. Que nós vamos descobrir. E não ele chegar e dar para nós. A gente sabe como pai, eu sou pai, e a gente dá tudo para os filhos. Não serviu, não pode dar. Ele também tem que descobrir como fazer. Porque quando a gente dá, todo mundo diz, Deus não tem, aquele ser não dá valor àquilo que ganha. E um dia ele vai passar pela frustração, e na hora que passar pela frustração vai doer muito. Mas essa é a realidade desse planeta. Então, é importante que seja consciente o que nós dizemos, a oração que a gente faz.
o sentido daquilo, para a gente poder entender aos pouquinhos. Porque lá, e se você diz assim, tá, mas eu ainda tenho dúvida de Deus, mas então não ore, Pai Nosso. Porque você diz na oração, e seja feita a vossa vontade. Como que eu digo para quem, ó, seja feita a sua vontade e não cumpro aquilo? É presente que ele nos dá, mas ele está dizendo, ó, você mesmo está dizendo para mim. Então modifique a sua forma de ser. Poxa, mas as portas largas nos oferecem tantas coisas boas. Já entraram na estreita? Quando a gente toma, quando a gente cai, quando a gente levanta, como que a gente sai fortificado lá de dentro? Todo mundo que saiu de uma grande doença, de um grande problema financeiro, depois sai renovado. E quando não sai renovado é porque foi tão difícil para aquele ser que ele precisava da cooperação da família, dos outros, para poder também se levantar. Quando a gente diz que a gente encontra as pessoas, né, de vez em quando sai conversando e alguém diz pra gente assim, tirando o que não presta, tá ótimo. Que ofensa. Porque Deus te dá e tu está dizendo que se tirando o que não presta. Não tem sentido, né? Não tem essa palavra que não presta. Mesmo a dor que Ele nos oferece, presta. Ela nos desperta, ela faz a gente pensar noutra direção. Então que a gente possa estar sempre atento, né? Tem várias passagens, eu tinha feito várias seleções aqui, mas a gente vai esquecendo, né? Como diz lá, quando Jesus respondeu para João, né, disse assim, meu Pai obra até agora, até hoje, e eu continuo trabalhando também. E nós queremos nos aposentar. Olha o exemplo. Que exemplo nós estamos, né? Mas eu já cansei, né? Eu tinha amigos que diziam assim, em 45 anos eu vou estar aposentado e vou estar só viajando. Cara, mas você tem tanta coisa para dar e você já está querendo parar. Não pode. Porque a nossa vida ela só tem 80, 90 anos. Para alguns, né? Para outros até menos. Mas você tem que plantar, semear muitas coisas, porque o que eu estou plantando nem sempre eu vou colher. Porque muitas coisas que eu planto, outros irão colher. Não só os da minha família. Todos. Por isso que é plural. Por isso que é cooperação. A construção da nossa vida, ela é dividida igualitariamente para todos. Mas tem uns que são ricos materialmente. Tem outros que são pobres materialmente. Tem uns que são ricos intelectualmente. Mas não é de intelectualidade que nós estamos falando. Nós estamos falando de espiritualidade. Você pode ser muito simples. Nós temos um pensamento sempre positivo, sempre elevado, sempre na direção do bem. Que quando ele estiver nesse caminho, você vai tropeçar. E não vai sentir tanto. Não vai sentir. A gente tropeça, levanta. Eu costumo dizer na minha casa, olha o mundo está passando. Vamos lá, vamos aproveitar o mundo que está passando. Porque esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque amanhã eu voltarei, saber lá quando, né? Para desenvolver outras potencialidades, mas todas as dores que eu senti aqui, eu tenho que entender que elas são para me burilar. Tenho que entender que elas são para me auxiliar a dar os passos. Alguém me ensina, eu aprendo sozinho. Quando a gente cai de cama, alguém de vocês já agradeceu por estar doente? Não, está todo mundo gemendo com dor. Daí o cara diz, não, eu quero sair da cama. Cara, todo mundo quer sair da cama. Mas agradeça. Se Deus te colocou ali, Ele te botou para te dar uma oportunidade. Quem sabe se meu filho desperta? Ele não despertou aqui, não despertou ali, não despertou lá, então eu vou dar uma cama para ele. Um mês de hospital, né? Para que você se recupere, porque você ficou doente por quê? O que você construiu na tua vida que trouxesse a doença para o ponto? E aí não fala só das doenças físicas, fala das doenças emocionais, das doenças, né, espirituais. Mas nós trabalhando para a obra divina, nós sempre estaremos atentos para a nossa renovação, porque o progresso continua e nós temos que estar visando o progresso e dando continuidade.
Tiago depois vai dizer assim: eia agora, vós que dizeis amanhã. Amanhã eu vou visitar meu amigo. Amanhã pode ser que o amigo já foi. Amanhã pode ser que a tua ferida esteja grande, que a tua doença tenha se expandido. Né? E agora?